Já o Atlético Mineiro sofreu mais uma ação de clube brasileiro pedindo seu transfer ban. Goleiro decidindo voltar ao Brasil. Gil de saída do Santos, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre Gil, que parece mesmo estar de saída do peixe. Nessa quinta-feira, vários setoristas do Santos afirmaram que o Gil está propondo uma rescisão de contrato de forma amigável. Ninguém do Santos ainda fala abertamente sobre esse tema, mas é certo que o Gil não participou do treino dessa quinta-feira sob a alegação de que precisa resolver problemas importantes da sua família. Ele tem autorização da diretoria do Santos para se ausentar das atividades. Gil, que nem esteve nas duas últimas partidas do Santos como titular, ele assistiu aos confrontos contra o CRB e também contra o Grêmio, ambos do banco de reservas. Só para completar em relação ao noticiário santista e também do Gil, atleta que chegou na temporada passada, 64 partidas e 1 gol marcado. Só uma correção, o Gil foi reserva contra Grêmio, derrota por 1-0, e Ceará, empate em 0-0. Bora falar agora sobre uma boa opção de mercado para times brasileiros que buscam goleiro. É que Matheus Magalhães, 33 anos de idade e titular absoluto do Braga por muitos anos, decidiu voltar ao Brasil. Ele deu uma entrevista recente em que afirmou, abre aspas, eu e minha família acreditamos que é hora de ir para o nosso país. O jogador que foi revelado na base do América se mudou muito cedo para o Braga e virou titular absoluto em 2017, onde ficou até janeiro desse ano, quando se mudou por empréstimo para o Ajax. O empréstimo termina agora na metade do ano e ele tem contrato com o Braga até 2027, mas já pediu para que o Braga tope sua liberação de forma imediata. Para quem não associou o nome à pessoa, Matheus Magalhães é irmão do Moisés, volante que passou por Portuguesa, Palmeiras, América, entre outros, e que recentemente anunciou a sua aposentadoria. O Matheus Magalhães, nessa entrevista em que admite a intenção de voltar ao Brasil, conta que quase fechou com o Grêmio no início do ano. A frase é a seguinte, abre aspas, estivemos muito perto de um acerto no início do ano. Cheguei até a ver escola para os meus filhos em Porto Alegre. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro com mais um processo contra si. Agora é o Corinthians quem acionou a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar o não pagamento da compra de Fausto Vera. Volante argentino que havia sido indicado pelo antigo treinador do Galo, passagem para lá de discreta do Fausto Vera no Galo, operação de 4 milhões de dólares, ou 21 milhões e meio de reais, por 70% dos direitos econômicos. Corinthians alega que recebeu apenas uma primeira parte da operação combinada entre os clubes e agora pede que a Câmara Nacional de Resolução e Disputas execute o Atlético. O problema é que vários outros clubes também fazem esse tipo de cobrança na mesma Câmara. Isso vale para o Botafogo em relação ao Júnior Santos, parcelas atrasadas, em relação ao Daverson no Cuiabá, parcelas atrasadas, e a Coelho, atacante recentemente contratado do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, deixou que um áudio dele vazasse, reclamando da inadimplência atleticana. O que mais chama atenção é que o Galo, mesmo tendo se tornado SAF, com acionistas, ou seja, donos, e pessoas de muito gabarito e bastante dinheiro, como Rafael e Rubens Menin, segue adotando práticas muito comuns para clubes associativos. Bora mudar de assunto e falar sobre o Galo, mais especificamente sobre Matheus Gonçalves. Consegui conversar antes de gravar esse vídeo com um dos representantes do atleta, o atacante do Flamengo, é representado por Juliano Bertolucci, o maior empresário em atividade no Brasil e também no exterior. Posso contar que apesar de ser especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético e no Santos, hoje dá para dizer que o Galo está à frente dos concorrentes, embora não exista aquela oferta de 56 milhões de reais divulgada pelo jornal o Globo no início dessa semana. Essa pessoa com quem conversei admitiu que o Galo fez um projeto, apresentou uma proposta, mas a ideia é contar com o jogador por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra se metas forem batidas. A grande questão é que, apesar de ser muito pouco utilizado pelo Flamengo, são apenas 2 partidas e 4 minutos jogados no Campeonato Brasileiro, o Matheus Gonçalves é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que pede pelo menos 12 milhões de euros para que o negócio saia. Difícil imaginar que com tais condições o acordo possa avançar. O Matheus Souza, já deixei like, gostaria de saber se o Galo vai contratar um volante de alto nível. Matheus, esse é um dos embates, dos mais novos embates entre o Cuca e os acionistas do Atlético.
O Paulo Brax quer desde o começo do ano contratar o William Arão. Enquanto era executivo do Santos, o Brax tentava levar o Arão para lá. O Brax se mudou para o Galo e começou a trabalhar para que o Arão fosse reforço do Atlético. O Cuca não quer o William Arão. E dá para dizer que está rolando uma queda de braço importante entre os dois por lá. O Cuca está convencido de que o Arão não vai ser contratado, senão a coisa vai ficar ruim. O Cuca pensa em nomes mais jovens, né? O Cuca gostaria muito de contar com o Matheus Gonçalves, que vive uma situação meio ruim lá no Red Bull Bragantino. O Matheus quer jogar de primeiro volante, de camisa 5, só que o Red Bull vê o Matheus Gonçalves como um 8, até porque para a função do 5 ele já tem o Fabinho, que era volante do Palmeiras, e o Gabriel. Vocês vão lembrar do Gabriel, que já jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, estava no Internacional, no Atlético Paranaense. Enfim, o Matheus Fernandes é uma possibilidade, embora seja um jogador caro. Red Bull Bragantino vai pedir pelo menos 4, 5, talvez 6 milhões de euros para que o negócio saia, tá bom? Fala, Nicola, volante está difícil, mas tem algum zagueiro na mira do Galo? Abraços. O Paulo, os caras falam muito de R. Mina. O colombiano tem contrato até junho, lá no futebol italiano. Mas a verdade é que se ele tiver proposta para ficar na Europa, ele vai continuar por lá. A família prefere morar lá do que morar no Brasil, tá? O Corinthians chegou a ter o Mina como alguém muito próximo de ser contratado em janeiro do ano passado, mas acabou que a esposa do Mina na última hora descartou do acordo. Cláudio Rezende, mais do Atlético. Agora, fora de campo, Cirilo, o Corinthians acionou o Atlético na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, a CNRD, onde se discute, né, as questões de falta de pagamentos de negociações. O Corinthians alega que o Atlético apenas fez o pagamento da primeira parcela e depois não pagou mais o restante do volante Fausto Vera, que está no Galo hoje, era do Corinthians, ele foi contratado ano passado, né? O Atlético vem convivendo com esses problemas, né, Cirilo? Não é a primeira situação que está na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O Cuiabá acionou o Atlético já há alguns meses com relação ao Daverson. Na época o Daverson, que já até foi vendido pelo Galo, ainda está lá em discussão na Câmara. Recentemente, o Mauro César Petralha, que é o homem forte lá do Atlético Paranaense, reclamou publicamente de um atraso do Atlético no pagamento do Coelho. O Botafogo também, o Galo teria aí uma pendência com relação ao Júnior Santos. O Galo que no início do ano, Cirilo, fez aí 150 milhões, né, de contratações, todas elas parceladas, e algumas situações estão sendo aí publicamente trazidas, o que vai deixando aí uma situação ruim, né? Vai deixando o Atlético mal falado no mercado da bola. Eu acho que alguém precisa fazer alguma coisa no futebol brasileiro para fazer com que os clubes, Alexandre Simões, cumpram com seus compromissos, né? A cada semana surge uma do Atlético, né? E essa do Maricelso Petralha lá do Furacão, o áudio lá que tinha sido vazado, ele falou de alguns clubes que estavam devendo o Furacão. A do Cuiabá já foi falada uma série de vezes. O Cláudio citou outra que agora, além da do Fausto Vera, essa do Corinthians. Assim, o Atlético precisa pagar, né? E o futebol brasileiro ele é muito permissivo com algumas situações de dívidas aqui e ali. Mas como o assunto é o Atlético, e individualizando a questão, o Atlético precisa cumprir com seus compromissos, né? Não é só chegar ali no Corinthians, me dá esse jogador aqui por 30 conto. Beleza, vai pagar como? 3 vezes, beleza. Paga a primeira e não paga a segunda. Ô Cuiabá, me dá aqui o Daverson aqui. Tá, quer quanto? 10 conto, beleza. Quanto você quer dividir? 5 vezes. Paga uma, as outras 4 não paga. Então assim, precisa cumprir com seus compromissos. Na era da SAF, na era do clube pós-associação, a gente espera que os clubes cumpram com seus compromissos. E compromisso é isso. Você foi lá, você falou que tem condição de pagar, você prometeu pagar no dia X, você tem que pagar no dia X, ou apresentar alternativas. Porque surge uma notícia, depois fala que o clube deve, você procura o clube fala que deve a alguns clubes, de alguns já passa para muitos, né? Assim, não dá para naturalizar, né, Simões? De forma alguma, o Cirilo. Eu acho que e é uma questão tão simples de resolver, né? Eu acho que, assim, o primeiro aspecto, e que ele é urgente, é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Urgente. Esse é urgente. E outra questão, que é muito simples, é aplicar ao futebol a legislação que o cidadão comum tem. Se o cidadão compra um carro e não paga uma parcela, 2, 3, 4, o que acontece? O nome é negativado, não é?
o banco toma o carro, não é isso? Quer dizer, comprou, não pagou, não pode contratar enquanto não colocar aquela dívida em dia. É um negócio mais simples do mundo de ser feito. E isso vale para todos os clubes. Porque hoje foi o Corinthians que revelou, mas o Corinthians outro dia era notícia porque não tinha pagado o Ranieri ao Cuiabá, né? Aí tem times que devem ao Atlético com também. certeza, Tem, o Atlético, todo mundo deve, inclusive o posicionamento do Galo é essa. A gente deve, tem gente que deve a gente. É tipo assim, não, eu tô devendo o banco, eu vou ligar pro banco, não vou te pagar não, porque o Alexandre Simões também te deve. Então não vou te pagar, sabe? Então, e é uma situação simples de resolver. Acho que primeiro é uma urgência, é o fair play financeiro, e é uma pena que a lei da SAF tenha vindo sem o fair play financeiro. E outra urgência é essa questão simples. Cara, não pagou, tem ali a tolerância ali, né? Atrasou uma prestação, atrasou 2 prestações. Olha, na próxima janela, você só vai poder contratar quando isso tudo aqui estiver em dia. Se não tiver em dia, você não pode contratar. Pronto. É uma coisa muito simples de se resolver, mas os dirigentes não querem, né, Cirilo? É interessante resolver. Pelo visto não é interessante. E amanhã a gente vai aguardar, né? O Atlético vai divulgar o balanço financeiro da SAF. Teria uma entrevista, eu falava, né, ontem, que essa entrevista seria na quarta-feira, né, Cirilo? Não aconteceu, mas o Atlético vai colocar no portal de transparência o balanço financeiro da SAF referente ao ano de 2024. Tá todo mundo querendo saber aí com mais detalhes essa situação financeira do Galo, né? O torcedor fica preocupado. Agora o duro é ser cobrado publicamente porque tá devendo o Fausto Vera, né? Então é isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações do Galo para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like aí e se inscreve também no canal para não perder nenhum conteúdo que é postado aqui no canal Corte do Galo, sempre trazendo as informações do nosso querido Galão da Massa para você, torcedor. Forte abraço a todos e até mais.